internet! Que a vida é matéria-prima para todos os roteiristas, isso a gente sabe. Mas tem aquelas séries que elas se dedicam a contar exatamente a história de uma pessoa que realmente existiu ou de uma história que realmente aconteceu. E eu tô falando aqui das séries baseadas em fatos reais. Esse gênero tá super em alta, então se prepara pra nossa playlist, hein? Porque se você quiser, a gente faz mais vídeos sobre o assunto. Tem muita série pra falar. Então hoje a gente vai falar de 3 séries que foram inspiradas em fatos reais. 3? Eu vou começar falando de uma série do gênero policial, mas que tem drama intenso, bastante psicologia e bizarrices da cabeça de serial killers. Eu tô falando de Mindhunter. Are you alright? Que é inspirada no livro Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano. O livro conta a história do agente da FBI John Douglas, que foi o primeiro a ter coragem de ficar cara a cara com esses assassinos. Ele fazia entrevista com os serial killers da época para tentar entender a mentalidade deles e para ver se tinha um padrão ali de pensamento, de raciocínio. A ideia dele era criar perfis psicológicos, né, dos assassinos e com isso ajudar, né, nas investigações e no FBI. E o cara foi pioneiro, imagina, isso tudo aconteceu na década de 70. Na série, o John Douglas ele vira o personagem fictício Holden Ford e ele tá insatisfeito com o trabalho dele dentro da FBI e ele acaba criando outros métodos para fazer o trabalho dele. E é aí que ele se encontra com esse tema, padrões e motivos que movem assassinos, e ele se junta com um outro agente lá dentro e os dois viram especialistas no assunto. É muito doido ver porque são crimes e acontecimentos muito bizarros, muito sinistros e que realmente aconteceram. A série também conta com uma personagem importante que é a doutora Wendy Carr, que ela é psicóloga comportamental e entra na FBI para ser consultora e acaba ajudando muito o personagem principal. E ela representa a doutora Anne Robert Burgess, que existiu mesmo na história real. E tem também a Deborah Mitford, que ela é namorada do Holden e ela é uma estudante de pós-graduação e ela também tem várias opiniões críticas em relação à polícia. Faz parte da produção executiva o David Fincher, que também produziu House of Cards, e se você for ver a filmografia dele, você vai ver que ele curte muito uma história de serial killer. Por exemplo, Seven, Os 7 Pecados Capitais e Zodíaco foram assinados por ele. E ele também assinou a direção de alguns episódios de Mindhunter. A primeira temporada de Mindhunter estreou em 2017, tem 10 episódios, e dizem que a segunda estreia ainda esse ano, mas não tem nada confirmado. We can't like everything we do. We're talking to serial killers. E agora vamos falar de uma série que não é surpresa, que foi inspirada em fatos reais, inclusive deu uma indicação ao Globo de Ouro em 2016 pro nosso querido ator brasileiro Wagner Moura, e eu tô falando de qual? De Narcos, né, amores? Senhor Escobar. Série que aconteceu na Colômbia e tem um spin-off no México. Podia ter no Brasil também, né? Fica essa dica. Narcos começa contando a história de Pablo Escobar, um dos maiores traficantes da história, que cuidava, era chefe do cartel de Medellín e nos anos 80 controlou 80% do comércio mundial de cocaína. Isso segue nas 2 primeiras temporadas até que Pablo Escobar morre, e aí a próxima temporada é sobre a disputa de poder e dá mais destaque aos Cavaleiros de Cali. A primeira temporada é quase um resumão dos 10 anos da vida do Pablo Escobar, desde o primeiro contato dele com a droga até ele ser preso, e a segunda temporada é quase um thriller, desde ele fugindo da prisão até ele sendo resgatado e assassinado. Já na terceira temporada, sem o Pablo Escobar, quem fica com o protagonismo é o agente Penha, que fica nessa função da busca e investigação sobre o cartel de Cali. A série é uma crescente, a cada temporada ela vai ficando melhor e vai se superando. E é legal também porque ela mistura os elementos de ficção com imagens reais mesmo de arquivo que realmente aconteceram. Inclusive o Zé Padilha, nosso diretor brasileiro que dirigiu os 2 Tropas de Elite, Robocop, ele também fez a direção de alguns episódios e participou de toda a produção executiva da série. Essa, na verdade, foi a nossa primeira parceria entre Brasil e Netflix numa produção ficcional. Foi pra meter o pé na porta. O spin-off Narcos México estreou no ano passado, tem 10 episódios e a segunda temporada já foi renovada. Agora eu vou falar de uma série que vai deixar muita gente surpresa por estar nessa lista, que é Glow, e foi sim baseada em fatos reais, mores. Hello, ladies. I'm Sam Sylvia, and this is Glow.
Sorry, what's GLOW? GLOW é uma sigla em inglês que significa Gorgeous Ladies of Wrestling, que significa em português Lindas Senhoritas da Luta Livre. E é isso mesmo, é baseada num programa que aconteceu nos anos 80 de luta livre feminina. Então a gente tem muita personagem feminina maravilhosa sim, muito look maravilhoso e exagerado, muito humor. O programa foi um sucesso de audiência porque era um verdadeiro espetáculo, que além da luta livre, né, as personagens elas se encenavam, se estapeavam, encenavam de novo, se estapeavam de novo, então é muito bafo. A história da série é sobre a personagem Ruth, que é uma atriz desempregada e ela tem dois conflitos, que é um crescer na carreira e o outro é se acertar com a sua ex-melhor amiga, a Debbie. Então ela vê nesse programa de luta livre uma chance para resolver essas duas coisas, por mais que não fosse o que ela almejava mesmo na carreira de atriz. Uma das criadoras da série é a Jendy Cohan, que é também de Orange is the New Black, e se a gente parar pra pensar, dá pra fazer um paralelo entre a Piper e a Ruth, porque a Ruth ela entra no programa com um bando de gente esquisita que não bota fé que aquilo vai dar certo, mas aos poucos a Ruth vai acreditando no que o Sam tá fazendo, que é o diretor do programa. A série é livremente inspirada em GLOW, então não é exatamente o que aconteceu. Foi inclusive isso que as integrantes originais disseram em entrevistas. Elas falaram, por exemplo, que a série se inspirou em várias personagens do programa e fizeram uma personagem só, e que também o diretor não é exatamente aquilo que a série retrata. Outra coisa que elas falaram é que GLOW era muito focada na luta mesmo, e que a série foca muito mais nas personagens, na história delas, na personalidade delas. E também que a produção dá muito mais liberdade. A produção da época, ela era muito rígida. E outra coisa muito incrível da série é que ela se passa nos anos 80, então a trilha sonora faz jus aí à década, né? Então a gente tem David Bowie, Journey, Roxette, Queen e vários outros artistas incríveis. A série tem 2 temporadas até agora, de 10 episódios cada, com 30 minutos de duração. Então é uma série muito gostosa e muito rápida de assistir. Então é isso, amores. Chegamos ao fim de mais uma playlist aqui do Amo Séries. Conta aí o que você achou, que outras séries você quer ver aqui com a hashtag Quero no Amo Séries. Não se esquece de se inscrever no canal, hein, parce? Compartilha esse vídeo aí. É nóis, até a próxima!